Olá, vamos hoje então entender as dimensões e por que a dimensão de baixo não enxerga a dimensão de cima, por que nós não enxergamos a espiritualidade ou coisa parecida. Não é muito difícil entender tal situação, mas precisa de um pouco de lógica e acreditar no raciocínio. Então vamos lá. Nós vivemos na terceira dimensão: comprimento, largura e profundidade. Então, um único ponto, não tem dimensão. Por quê? É só um ponto. Mas se esse ponto estiver dentro de uma régua, a régua é da primeira dimensão porque tem comprimento. Então, conclusão: o ponto não enxerga a régua, mas a régua sabe onde o ponto está. Então, uma coisa é o meio e outra é o espaço. Uma coisa é o agente e outra coisa é o espaço onde o agente está. Bom, se eu pegar uma linha que tem comprimento e colocar em cima de um papel que tem largura e comprimento, a linha está no papel. A primeira dimensão está dentro da segunda dimensão. A primeira dimensão é a primeira dimensão, a segunda dimensão percebe a linha. Eu posso modificar a linha, fazer curva, enrolar, ela continua comprimento, ela não ganha outra dimensão, mas ela está no espaço do papel. Outra, se eu pegar um aro e colocar em cima do papel, eu tenho o que está dentro do aro e o que está fora do aro. Mas se eu entrar na terceira dimensão e levantar ele para fazer comprimento, profundidade e altura, eu posso botar a mão por dentro do aro. Então, mais uma vez, o aro está dentro da terceira dimensão. Então, o espaço enxerga o agente, mas o agente simplesmente está dentro da dimensão superior. Nós vivemos na terceira dimensão, mas na verdade existe uma quarta. Por quê? Nós vivemos na terceira dimensão onde existe o tempo linear, o passado, o presente e o futuro. Mas eu pergunto, o que é o presente um segundo depois? Não é o passado? Passou. Então, o presente é muito relativo. O presente é um instante, só que um instante não existe. Um carro andando na via, eu sei aonde ele está. Mas se ele andar, eu já não sei onde ele está. Então existe essa tal quarta dimensão que a gente está dentro dela. Mas a quarta dimensão que a gente não enxerga, porque a gente está dentro da terceira, percebe como mexer o tempo. Então, nós vivemos na terceira dimensão, mas convivemos com a quarta porque estamos no espaço da quarta. Quem vive na quarta dimensão? A espiritualidade. Por que a gente não enxerga a espiritualidade? Porque a gente está na terceira dimensão. Como não entender que exista? Não tem como não entender que exista partindo do raciocínio que a gente começou do ponto numa régua, numa linha, uma linha em cima de um pedaço de papel, um aro no pedaço de papel que eu levantei e botei a mão dentro, cheguei à terceira, quarta dimensão. Só que a quarta dimensão a gente não domina. Mas na quarta dimensão o tempo é dominado. Aí eu pergunto, o futuro então pode se modificar? Não, o futuro é sempre consequência das escolhas. Da mesma forma que nós encarnados
temos o livre-arbítrio e o véu do esquecimento para podermos fazer por onde evoluir, a espiritualidade, que tem vários níveis, também tem essa possibilidade. Embora os mais elevados dominem com facilidade o que pode acontecer ou não. Por quê? Porque eles têm o tempo no comando. Eles podem comandar o tempo. Eu costumo brincar, eu falo que nessa vida eu morri algumas vezes, só que eles não quiseram me levar. Por quê? Eu já parei inclinado no ar, em cima de um chafariz cheio de ponta, e me botaram para frente. Algumas vezes, acidente de carro, não morri porque não quiseram. Quando eu era garoto, eu fui atropelado por um veraneio, não morri, embora tenha me quebrado todo. Várias situações, eu passei aperto que certamente estaria morto. Atravessando uma rua, eu olhei para o lado, o ônibus estava em cima de mim, eu olhei para frente, faltava um passo, nem um passo. Como que eles conseguem fazer isso? Eles dominam o tempo. Então, se você acreditar, confiar que tem protetores, se você fizer por onde, entendendo que a espiritualidade nos chega de acordo com o nosso comportamento, quando no Pai Nosso fala, e no pão nosso de cada dia que nos dai hoje, ele nos dá o destino do dia de hoje, me desculpe da forma que eu desculpo, me ame da forma que eu amo, me cuide da forma que eu cuido do meu semelhante. Então, se você fizer por onde encontrar uma espiritualidade positiva como você, vai ficar muito mais fácil ter favorecimento no seu destino. Se você não fizer por onde, vai ficar mais difícil. Mas isso não quer dizer que o seu destino não vai ter que correr para você evoluir ou não. Então, vamos voltar a sair da evolução, voltar para as dimensões. Fica claro que nós, embora estejamos na terceira dimensão, a gente, bem ou mal, entende a quarta, porque o tempo é a quarta, só que a gente não domina o tempo. Para a gente é tempo linear, passado, presente e futuro. Mas como o presente é muito relativo, fica claro que a dimensão acima domina o tempo. E dessa forma a gente tem como acreditar que eles têm como nos proteger e nos pôr à prova que foi definido para essa existência. Então, se fizer por onde, regozijar a vida, acreditar nos seus protetores, a vida flui. Com dificuldade ou sem dificuldade, tudo foi programado e no pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Nos dai hoje. Foi determinado pelo esquema evolutivo que a misericórdia de Deus nos dá esse direito. Simples. Na terceira dimensão, ainda cai o véu do esquecimento para que a gente esqueça das besteiras que a gente fez no passado e tenha uma consciência limpa para ir à frente, porque quando a morte chegar, essa própria consciência novamente vai nos julgar. Ok? Dimensão: comprimento, altura, profundidade. A gente percebe que existe também o tempo, mas não dominamos eles. Vivemos dentro da onde? Da quarta, da quinta, da sexta, da sétima dimensão, mas basicamente da quarta. O umbral é a quarta, as colônias estão na quarta. Quem nos protege, quem nos guia, quem nos encaminha pelo destino? A espiritualidade, que está em qual dimensão? Na quarta. A gente enxerga? Não. Mas tem que acreditar que ela está lá. Qual espiritualidade vai estar com a gente? Proporcional ao nosso caráter,
ao nosso comportamento, à nossa interação com os outros. Venha a nós o vosso reino. Assim fala o Pai Nosso. Jesus nos deu todas as regras. E acreditar nelas. Não sugestões, fundamentos. Então, se você respeitar o seu semelhante, venha a nós o vosso reino, você está respeitando a criação de Deus. E dessa forma, você vai ser perdoado da forma que você está sendo perdoado. Ok? Dimensão não seja um ponto, não seja uma reta, não seja um plano. Seja a terceira dimensão acreditando que está dentro da quarta. Para lembrar diariamente que você deve ter caráter para ter a proteção possível. Ok? Gostou? Dá o like, gostou, compartilha, gostou, comenta, gostou, faz o que quiser. Abraço.